Boa noite, meus irmãos. Eu louvo a Deus por este momento, por estar aqui com vocês pela primeira vez. Sinceramente, não importa a quantidade de pessoas, o lugar, importa que este é um momento solene, é um momento de reverência, onde nós adoramos a Deus e transmitimos a palavra dele. Então, eu estou muito feliz e gostaria de manifestar isso. Nós temos estudado, no transcorrer das últimas semanas, o texto de Gênesis, capítulo 3. Convido a todos que abram suas Bíblias para vermos esta importante porção do texto. Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. Gênesis 3, versículos 14 e 15. Diz o texto sagrado: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e os que entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Convido a todos para lermos juntos o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos da instrução, da iluminação do teu Santo Espírito, pois nós, por nós mesmos, Senhor, não poderemos entender, porque em nós jaz o pecado, existem limitações em nosso ser. Precisamos que o Senhor venha e nos fale ao coração, que tudo isso, Senhor, seja transformado em obras para a glória do teu nome. Nós precisamos disso, Senhor, e te louvamos nessa noite, no santo e excelso nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, em 2009, eu voltava do meu trabalho, da empresa onde eu trabalho. A minha empresa tem duas sedes. Uma sede está localizada em Campinas, outra sede estava em Alphaville. Na época, eu pegava muito carona com um dos meus chefes. E esse homem todos os dias estava comigo. Nós voltávamos pela Castelo Branco, ele me deixava no metrô, e eu tive a oportunidade de conversar muito com esse homem. Se tornou um bom colega, uma pessoa inteligente, uma pessoa boa. Mas certo dia, voltando para São Paulo, o trânsito parou. Houve um acidente na Castelo Branco e o trânsito parou completamente. Interessante que nesse dia ele começou a falar sobre a eternidade. De repente, ele sabia que eu era presbiteriano, que eu estudava teologia na época, mas nunca manifestou qualquer palavra. Mas naquele dia especificamente, o trânsito parou completo. Foi um trânsito de pelo menos 3 horas. Ficamos parados na Castelo Branco por 3 horas. E conversando, eu pude descobrir o que realmente ele achava sobre a salvação, sobre Deus. E foi muito interessante. Ele começou a dizer para mim, e a grande pergunta que ele fez foi: você acredita mesmo nessa história de pecado, de Adão e Eva, de que todos nós somos pecadores junto com Adão? E aquilo me surpreendeu. Eu confesso que fiquei surpreso, porque de certa forma ele conhecia um pouco. E aí eu fui conversando com ele e descobri que ele tinha parentes evangélicos.
Então ele já tinha ouvido algo a respeito. Mas, para minha tristeza, ele começou de certa forma a zombar de tudo aquilo. Eu, a todo instante, eu aproveitei para poder evangelizar. Eu dizia a ele: eu não tenho muitas certezas na minha vida, mas se há uma que eu tenho, é que nós somos descendentes de Adão, filhos de Adão. Nós carregamos o pecado original dele. Esse pecado passou a nós, e também que um dia Jesus voltará. Ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso. E conversando um pouco mais com ele, ele começou a relatar algumas coisas que ele fazia em sua vida. Ou seja, ele vivia de uma forma muito libertina. Não guardava nenhum tipo de cuidado. Ele não tinha nenhum tipo de cuidado com relação à sua própria vida. Era um homem que vivia para a bebida, para o sexo desregrado. Ele aproveitava, dizia ele. Eu aproveito a minha vida. Mas o que me causou impacto, o que me deixou chocado, foi no final ele dizer o seguinte: que de qualquer forma, as palavras dele eram essas: de qualquer forma, se Deus existir, vocês dizem que Ele é amor, então todos nós seremos salvos, porque Ele ama as criaturas dele. Veja, Marcelo, se Deus existir, vejam que palavras, aquilo me deixou chocado, porque de alguma forma, como eu disse, ele ouviu algo a respeito de Cristo, mas o problema é que a mensagem estava contaminada, estava prejudicada. Disse ele que vários caminhos levam a Deus, não importa o meio. Eu repreendi, eu disse a ele: o único caminho até Deus é Jesus Cristo, não há outro caminho. Cuidado com o que te ensinaram. Então eu aproveitei aqueles momentos para corrigir aquelas distorções, mas eu notei que era algo muito profundo, encravado no coração daquele homem. Foi muito complicado. Eu saí daquela conversa, de certa forma, aliviado, porque eu consegui mostrar algo para ele, corrigir alguns problemas teológicos, mas eu notei que no final ele continuou querendo, e eu vi depois, ele continuou optando pela vida libertina, por uma vida de pecado. Nos últimos domingos, então, nós temos promovido aí uma reflexão, uma meditação em cima do texto de Gênesis, e nós vimos então que Adão, ele optou pelo pecado, e o contexto anterior nos mostra que o Senhor, ele está firmando uma aliança, um pacto com Adão. Lá no capítulo 2, versículo 16, nós vemos o Senhor firmando essa aliança com o primeiro homem, com Adão. Então temos aí o início da chamada aliança das obras. Não sei se os irmãos já ouviram a respeito dela, mas a aliança das obras não significa que somos salvos pelas obras. Não, não é isso. Nós precisamos entender, dentro da doutrina reformada, o que significa a aliança das obras. É a aliança do trabalho, é a aliança da obediência entre o Criador e a sua criatura. No caso, a criatura obedecendo a Deus. É essa chamada aliança de obras. E todo trabalho, os irmãos sabem, quem trabalha sabe, todo trabalho gera um salário. Todo trabalho gera um salário. Ao final do seu mês trabalhado, você terá um salário. E nesse tipo de aliança, o homem, no caso Adão, precisa fazer uma obra, precisa obedecer a Deus para ganhar uma recompensa, algum tipo de salário. Então, obra, salário.
Na parte textual que nós estamos vendo hoje, é tácito, não é explicitado no texto, mas nós vemos algo muito importante, que seria talvez o cerne do nosso estudo hoje. Nós vemos Deus falando de uma outra aliança, Esse nome que eu vou citar não aparece no texto, mas está lá de alguma forma, que seria a aliança da graça. Então, a aliança da gratidão. Em lugar de obras e salário, temos a graça seguida de gratidão. Então, a aliança, forçosamente, aqui ela é eterna, porque ela é fundamentada no livre conselho de Deus. Já não são mais as obras que ditam esse regimento da aliança. O Criador não abandonou o objeto do seu amor. A primeira aliança dependia da condição de obediência dos homens. Então, se eles guardassem as ordens de Deus, o Senhor os abençoaria. Mas nós sabemos que Adão fracassou, infelizmente. Ele fracassou pela sua desobediência. Então, nós herdamos a maldição de Adão. A maldição seria a morte física, a morte espiritual, que nos foi transmitida e que nós carregamos até hoje. De modo que houve um afastamento do Criador. E o pior de tudo isso é que esse afastamento pode durar uma eternidade. Pode durar uma eternidade. Adão, o homem criado com livre-arbítrio pleno, e o único, criado com livre-arbítrio, optou pela desobediência. E é interessante que alguns estudiosos, eles dizem que ele, Adão, é o culpado, por aceitar o fruto. E, de qualquer forma, ele foi, chega a ser cômico, mas ele foi enganado por uma serpente que fala, dizem alguns estudiosos. Isso chega a ser vexatório, vergonhoso. Um homem dotado de pleno conhecimento, livre-arbítrio, imagem e semelhança de Deus, é enganado por uma cobra falante. Vejam, que inusitado. Outros teólogos entendem que Eva é a culpada por ouvir a serpente, e ela desdenha da gravidade de comer do fruto. E também alguns outros dizem que Adão pecou por ser muito fiel a Eva. Ele pecou porque foi muito fiel a Eva. A dor, meus irmãos, foi determinada à mulher a partir de então. Nós vemos no texto, a mulher, então, agora, ao ter filhos, sentirá dores de parto. Então nós entendemos o quê? As sensações naturais do ser humano já não serão as mesmas. De certa forma, Deus está nos dizendo assim, que a partir daquele momento, o ser humano provará da dor física, das doenças, das limitações que esse corpo impõe no momento. E precisamos ressaltar que essa dor agora é aguda, é forte. O gênero masculino, como representante e líder familiar, terá que manusear a natureza com enormes alterações produzidas pelo pecado. Visto que o pecado do primeiro homem maculou não só ele, não só a sua mulher, mas toda a criação de Deus. Vejam como isso é grave. O pecado de Adão, ele alcançou toda a criação do Senhor. Então, vejam,
O trabalho que nós citamos aqui em si não é algo ruim. Algumas pessoas entendem que o trabalho mencionado na Escritura seria um castigo, que o homem não trabalharia. No entanto, não é isso que a doutrina reformada ensina. Não é nisso que cremos. Mas nós entendemos que o esforço que o homem agora precisará para se suster será muito maior. Ele foi majorado. Este é o problema. A problemática aqui é essa. Não o trabalho em si, mas que o trabalho agora requer do ser humano esforço enorme, sobremodo maior. E é o que de fato nós vemos hoje. É o que está acontecendo. É isso que nós precisamos colocar bem claro. O trabalho agora produz um desgaste muito maior. Ao comer do fruto proibido, condiciona a natureza geral, toda a criação, à rebelião. Portanto, fará com que o homem empregue mais força, mais energia para sobreviver. Além das condições vitais requeridas para viver, ele vai lidar agora com um ambiente hostil, com feras selvagens, com animais selvagens que outrora lhe obedeciam, que estavam condicionadas a este homem. O homem criado como coroa da criação, agora precisa lidar com um ambiente totalmente hostil. Já não é mais o mesmo. A sua sobrevivência agora ficou dificultada. João Calvino, tratando da queda, ele comenta o seguinte, meus irmãos. Ele diz que Moisés explica que o homem, depois de ter sido enganado por Satanás, se rebelou contra o seu Criador, tornou-se totalmente mudado e degenerado, a ponto de a imagem de Deus, do qual ele tinha sido formado, ter sido destruída. Ele então declara que o mundo inteiro que tinha sido criado para o bem do homem caiu junto com ele da sua posição primária, e que neste estado muito de sua excelência natural foi destruída. Contudo, Deus não abandona o objeto do seu amor. Nós vemos então uma virada no texto. Deus providencia a santa semente, o início do Evangelho. Vejam, meus irmãos, no versículo 14. Vejam o que diz. A perigosa serpente, representando o mal, talvez o próprio Satanás, a ela Deus não dá sequer, nem mesmo o direito de uma parte. Nem mesmo uma parte, Deus não dá esse direito a Satanás ou a serpente. Ela apenas ouve o veredito de Deus, ela apenas ouve sobre o seu destino final. Vejam, o veredito é dado. Ela, na verdade, está sendo humilhada por Deus. No versículo 15, nós vemos algo sublime. Podemos considerar então que ali, no versículo 15, é o clímax. É o clímax desse texto. O Senhor nos anuncia o triunfo de Jesus Cristo sobre Satanás, em última instância. É o que diz o versículo 15, que o Senhor Jesus Cristo triunfará. Já está determinado. Vale ressaltar também que quando nós interpretamos esse texto em Gênesis, quando nós vemos descendência, ou, como alguns preferem, semente, nós precisamos relacionar a um aspecto coletivo. Quando nós olharmos para o futuro, o único que tem força e poder para aplicar o golpe final na cabeça da serpente, ou também dos seus descendentes, porque o texto dá margem a esse entendimento. Nós não sabemos bem se o texto diz é o próprio Satanás em si,
ou pode ser ele e seus seguidores, as suas sementes, que perdurarão e perduram hoje. Vejam que maravilhoso! Deus está nos mostrando que há uma força, um poder supremo que derrotará o mal. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Isso é reconfortante, isso nos dá ânimo. Não é estranho então pensarmos que uma semente tem em si capacidade de expandir os seus alcances. Uma semente então ela cria ramificações para o bem ou para o mal. Dessa semente poderão vir pessoas que virarão as costas a Deus, ou serão verdadeiros adoradores. É isso que nos mostra o texto. Há uma destoante ideia: semente do bem e semente do mal. O primeiro Adão, o Adão natural, representa federativamente todos nós. Ele é o pai da raça humana. Quer o crente acredite ou não, quer o descrente acredite ou não. Digo isso porque, infelizmente, até entre nós temos encontrado pessoas que não creem mais nessa santa verdade. Infelizmente, estão partindo para o lado do evolucionismo. Abra com parênteses. Infelizmente. Então Adão não é uma figura. Ele foi um homem criado por Deus, um homem real, e ele representa toda a raça humana. Mesmo o descrente precisa aceitar essa verdade. Ele representa a raça humana de forma federativa, porque o pacto firmado no Éden perpassou a nós. De alguma forma essa semente, esse gene, chegou até hoje. O cenário em Gênesis faz conotação à figura real de dois tipos: filhos do bem e filhos do mal, como eu disse. E eu pergunto, meus irmãos, quem você quer ser? Quem você quer ser? Filhos do bem ou filhos do mal? Faça a sua escolha. Apesar de tudo, Deus não abandonou o objeto do seu amor. Filhos da rebelião ante a Deus ou filhos da aliança, filhos da obediência? Quem você quer ser? Um filho do bem ou um filho do mal? De qualquer forma, o Senhor nos coloca à prova. Geração após geração, século após século, a humanidade tem sido colocada frente ao pecado, é verdade. Nós estamos à mercê do pecado. Esta situação traz à tona toda a verdade do nosso próprio coração. Assim, os filhos do bem têm desenvolvido o hábito do combate diante das transgressões, diante do mal. Então, se Deus está permitindo que isso aconteça, é para nos provar, é para nos ensinar a combater o pecado, a lutar contra as transgressões, a lutar diante do mal, a lutar diante do pecado que afronta a santidade de Deus. Nós somos, é verdade, tentados a todo momento por Satanás, mas vejam, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. O Espírito Santo nos acompanha em nossa peleja, no nosso dia a dia. O primeiro Adão fracassou, e a despeito deste infortúnio, o Altíssimo, o Senhor, o próprio Deus, preparou a cruz para nos salvar. Nasce então, meus irmãos, a aliança da graça, a própria redenção por intermédio do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Vicário porque era para nós estarmos naquela cruz, eu e você. Deus preparou na eternidade a cruz para que seu Filho amado fosse lá,
receber toda a ira dele, ira direcionada a nós, Primeiro Adão fracassou, mas por intermédio do sacrifício cruento, de sangue do cordeiro sem mácula alguma, o Adão celestial, o segundo Adão, Jesus Cristo, o Senhor da salvação, é Ele quem nos dará a graça. Nós não podemos fazer nada pela nossa salvação, meus irmãos, nada, pois a salvação parte somente do Senhor. Sim, as obras não podem nos salvar, mas eu digo a vocês que a aliança das obras, pactuada lá no Éden, continua ativa. Ao contrário do que se pensa, a aliança das obras, ou de obras, continua ativa em nossos dias. E vou explicar por quê. Quando nós entendemos que a aliança está ativa, nós obedecemos às ordens divinas. Essas ordens têm desdobramentos de testemunho vivo, rico, a quem nós pertencemos. Essa é a aliança do trabalho, a aliança da obediência ou a aliança de obras. Ela está ativa por causa disso, porque nós devemos obedecer a Deus, às ordens do Senhor. Abra o Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Vejam que texto maravilhoso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A aliança das obras continua ativa. Romanos capítulo 5 diz que o pecado se fixou em todos os homens por causa de um indivíduo, um só. Mas a boa notícia é que também por um só homem nós temos a salvação, e esse homem é Jesus, é o Senhor Jesus, a salvação para a eternidade, para sempre, diante dele. Nossos primeiros pais deveriam ter sido estimulados à integridade junto a Deus simplesmente pelo pacto em si, ou seja, Deus é o legislador, temeram, glorificado. Eles conheceram Deus frente a frente. Nós vimos nas últimas semanas, o reverendo César apresentando que Deus andava pelo jardim. Vejam que maravilha, que privilégio, poder ter contato direto com o Senhor, com o seu Criador. Que possibilidade maravilhosa. O único homem que pode agradar plenamente a Deus foi Jesus Cristo. Então, as consequências, o desdobramento do seu sacrifício atingem eficazmente os eleitos. É a semente da mulher, a santa semente, Cristo, nos convoca a uma coalizão frente à igreja, nos convoca para trabalhar em sua obra. Agora nós renascemos em Cristo, renascemos em Jesus. A vitória, ela está embutida no Redentor, só nele, não em nós mesmos. Nós podemos concluir, meus irmãos, que a ruptura da aliança com Deus nos traz consequências extremamente danosas às nossas vidas. O pecado inicialmente pode parecer algo agradável, algo leve, até mesmo prazeroso, mas essas sensações, elas são transitórias, elas não duram muito, são pura ilusão, em contraste com a eternidade,
com a maravilhosa graça de Deus. A falta de temor a Deus nos expõe potencialmente ao mal. E as consequências, os frutos que advêm desta exposição. Eu conheci certa vez uma pessoa, tive relacionamento com ela um certo tempo, com os amigos, e eu vi o seu casamento definhou. Ele achava que o seu pecado não seria descoberto, e o seu pecado foi descoberto. E esse pecado respingou em toda a família. Todos foram alcançados na família. O resultado foi a destruição de todo o ambiente familiar. Todos foram atingidos. E esse problema dura até hoje. Isso faz já uns 10 anos. Até hoje nós vemos as dores que esse problema causou, o seu pecado. Falta de temor a Deus, como já citei no início, acerca da aliança das obras. Não nos enganemos, ela está em vigor. Nós precisamos tomar cuidado. Às vezes temos a falsa ideia de que, já que estamos salvos, Deus aceita todas as situações. E certa vez um garoto, numa igreja onde eu frequentei, disse para mim: mas por que eu tenho que ser obediente a Deus? Eu sou salvo mesmo. Vejam como a palavra transmitida num contexto errado, ela tem consequências terríveis. Ela está em vigor, está sim. Nossas obras nos dão algum tipo de salário ainda, meus irmãos, algum tipo de recompensa. Eu creio nisso. Uma recompensa boa ou uma recompensa ruim. Nós temos que lutar contra o nosso próprio coração. Nosso coração, infelizmente, é um coração pecador, um coração inclinado a fazer o mal. Se não for o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, a ação do Santo Espírito, estamos perdidos. Às vezes as pessoas tentam fraudar essa aliança. Isso é triste. E mais triste quando nós vemos que isso acontece no meio evangélico. É isso que me causa temor e preocupação. As pessoas que outrora firmaram promessas com Deus, firmaram uma aliança com Deus, agora zombam, agora transgridem obstinadamente. Deus não abandonou o objeto do seu amor. Que linda mensagem podemos receber das Escrituras, confiando que Ele, apesar de nós, a despeito de nós mesmos, Ele mesmo está preparando lugar para a morada eterna. Que Deus nos dê força e nos guie para nos desviarmos de todo o mal, nos desviarmos do pecado. Em nome de Jesus. Amém.